Na trilha 5, nós estamos falando de outros seres. Especificamente, aula 22, nós vamos fazer divisões de círculos e elipses e desenho de rosas e árvores. Então, nós teremos flores e árvores no dia 28 de abril. Para nós falarmos de flores, temos que falar das pétalas. E para falar das pétalas, temos que fazer a divisão de um círculo. Primeiro, nós vamos começar dizendo um quadrado. E esse quadrado vai ter o tamanho do círculo final. Então, a lateral do quadrado vai ter o tamanho do diâmetro. Entende-se por diâmetro uma linha que passa no meio do círculo. Ou seja, ele vai de um canto da circunferência, passando pelo centro da circunferência, indo até o outro canto da circunferência. A metade do diâmetro é o raio. Significa que se eu pegar desse centro e repetir essa distância em torno desse centro, nós vamos ter um arco do círculo, um arco da circunferência. Mas se repetirmos esse processo, nós temos a circunferência inteira. Agora que temos uma circunferência, temos o raio e tudo enquadrado. E nesse quadrado, nós vamos falar sobre proporção. Existe uma relação de tamanhos. Por exemplo, essa circunferência tem uma extensão, esse vermelho tem um tamanho. E aqui o círculo, a parte de dentro. O raio vai reduzir ou aumentar se você reduzir ou aumentar a circunferência. E vai aumentar ou reduzir proporcionalmente. Significa que ele vai manter uma medida que vai ter uma certa proporção com relação à circunferência. Assim, o raio e a circunferência vão ter essa relação, não importa o tamanho. Proporção é o seguinte, está vendo essas duas retas? Se eu dividir no meio aqui, eu divido no meio aqui. Então, a secção metade é a mesma que a secção metade desse maior. Ou seja, ele manteve esta relação, essa proporção, que dá meio, ou 0,5. Por isso, se você pegar a circunferência e dividir para o raio, você vai conseguir um valor também. E esse valor não vai ser 2/4, não vai ser meio, ele vai ser aproximadamente 3,14. E este valor dessa divisão de circunferência pelo raio vai se manter, não importa qual é o tamanho da circunferência. Por exemplo, o tamanho do equador da Terra vai ser o mesmo. A divisão entre a circunferência do equador da Terra, a divisão entre a superfície da Terra até o centro do planeta, vai ser 3,14. Se eu pegar 4 lápis e dividir na metade, eu vou ter 2 lápis de cada lado. Então, eu tenho 2 que foi dividido de 4. Eu tenho 2/4. Não importa. Sempre vai ser dividido pela metade. Essa é uma divisão proporcional. Se eu pegar 6 lápis e dividir pela metade, eu vou ter 3 lápis de um lado e 3 lápis do outro. Então, eu tenho 3 lápis de 6, 3/6. E isso também vai ser metade. A proporção dessa divisão é a mesma entre uma e a outra. Assim como desses quadradinhos que eu fiz. De certa forma, a proporção é a mesma que desse círculo. Tipo, eu estou dividindo o círculo pelo raio, que está dando 3,1417. Isso daqui você vai manter em qualquer tamanho de círculo. Se o círculo for imenso, sempre vai dar esse valor. E esse valor representa a letra Pi. Pi é uma letra grega formada por 2 tracinhos e aquele tio encostado nele. Sabe o tio da palavra não? Esse símbolo aqui. E Pi tem o valor de 3,1417 e vai até o infinito, porque é uma divisão. A divisão do tamanho da circunferência pelo raio da circunferência. A próxima coisa, vamos pensar nesse círculo em perspectiva. Está aqui ele dentro desse quadrado. Se eu levantar esse círculo e virar no seu diâmetro, no seu eixo, ele vai reduzir. Vai reduzir esse círculo, vai ficar meio torto, parecendo uma elipse, sendo que um dos diâmetros vai ficar menor que um outro diâmetro. Nós temos o círculo dentro desse quadrado. Então, imagina um quadrado. Se eu inclinar esse quadrado, a diagonal desse quadrado vai diminuir, essa diagonal vai diminuir e essa vai manter o mesmo tamanho. Olha, diminuiu e manteve o mesmo tamanho. Vocês vão dizer que ele não diminuiu de tamanho, ele sempre vai continuar o mesmo tamanho. Se eu medir com a régua, ele tem o mesmo tamanho. Mas estou dizendo que vocês estão vendo na tela ele reduzir de tamanho. É tipo uma redução aparente. Esse é o princípio da perspectiva. Se eu medir esse diâmetro e comparar com o outro diâmetro desse quadrado, ele vai estar menor e vai estar maior. E isso significa que há uma redução do tamanho na altura enquanto eu ficar girando em torno do eixo horizontal. Assim acontece com a elipse. Vamos desenhar novamente esse quadrado, mas dessa vez vamos fazer ele na diagonal. Isso significa que eu estou inclinando esse quadrado a 45 graus.
Se eu virar essa folha 45 graus, ele parece um quadrado, mas nessa posição ela parece um losango. 45 graus é esse ângulo aqui. Aqui está escrito que esse quadrado está inclinado 45 graus, mas o que significa isso? Bom, 45 graus é um ângulo de 360 graus, que é uma volta completa, é o círculo completo, que mede 360 graus, dividido em 8 partes. Então, voltamos na questão da proporção. Na arte, nós aprendemos a dividir qualquer segmento em 2 partes. Nós também aprendemos a dividir em 3 partes. Quando nós fazemos um rosto, pegamos a altura e dividimos em 3 partes. 2 partes dessa a gente faz um círculo e na última parte a gente faz a mandíbula. Vamos usar disso para dividir um círculo. Então, nós vamos dividir esse círculo no meio. Depois, nós vamos dividir ele novamente no meio. Agora, essa parte obtida, a gente vai dividir em 3 partes. E vai ser fácil. A gente faz um ponto aqui, e nós temos 3 partes divididas. Ó, 3 partes divididas. 3 vezes 4 dá 12. 360 graus dividido por 12 dá 30 graus. Isso significa que este ângulo primeiro tem 30 graus. Aí você pergunta por que 360 graus e não 100 graus? Temos 2 motivos. O primeiro é que pode ser dividido o 100 por 2, 4, 5, 10, 20, 25 e 50. 7 números. Mas os 360 dá por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 36, 45, 90, 180. Mas tem um outro motivo. O ano tem 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Bom, se é tão próximo do 360, vamos colocar 360 mesmo, que daí nós podemos ter 12 meses, podemos ter 12 horas, 60 minutos, 24 horas. Olha que facilidade. Mas vamos dar atenção ao 30 graus. Se eu dividir por 3 partes, eu vou ter 10 graus em cada parte. Nós adoramos 10 graus porque nós temos 10 dedos. O número decimal é muito simples e fácil para nós. Então, se eu divido esta parte aqui na metade, eu tenho 5 graus. E se eu pegar esta parte, eu tenho 1 grau. Isso é uma coisa que você pode treinar e fazer, dividir o círculo. Porque você, artista, tem que aprender a dividir em 2 e em 3, o resto você dá um jeito. Mas vamos voltar ao 45 graus. Aqui nós temos 45 graus, que é a metade desse parte aqui, ó, 360 graus, dividido em 4 partes, dá 90 graus. Metade de 90 graus é 45 graus. Quase 300 anos antes de Cristo nascer, Eratóstenes mediu a distância entre Assuã e Alexandria. Aí ele descobriu pela angulação do Sol qual era o ângulo da rotação da Terra. Aí ele multiplicou até dar 360 graus e conseguiu descobrir qual era o tamanho da Terra. Mas nós vamos usar essas divisões para a gente fazer algumas artes, para a gente fazer, por exemplo, uma elipse. Então, ó, eixo menor, eixo maior, eu ligo esse ponto e tenho um paralelograma, uma coisa bem mais simples. Por isso, artista, aprenda a dividir em 2 e em 3, que isso vai realmente ajudar na sua vida no desenho, vai fazer umas artes muito mais precisas. Olha como esse ficou legal, com um tamanho menor na altura e um tamanho maior na largura. Ó, o movimento do dedo que eu faço desse jeito, consigo fazer um movimento muito mais curvo. Então, se você tremer, você consegue fazer um traço mais preciso, sem tremida e mais bonito. Olha que lindo que fica. Entenda como a sua mão se mexe, você vai fazer umas curvas assim, até uma elipse bem rápido desse jeito. Treina, faça aí. Vire a mão e tenta fazer novamente, porque a inclinação da mão pode fazer uma elipse numa outra inclinação. Desse jeito, ou se inclinar mais assim, ou se inclinar mais ainda desse jeito. Então, você consegue fazer algumas inclinações de acordo com a posição que está inclinando o círculo. Veja, eu estou inclinando aqui e olha como ficou parecido essa curva com esta. É um círculo em perspectiva. Se eu inclinar esse círculo de um outro lado, ele fica virado. Olha, eu estou inclinando e ele ficou virado num outro sentido, uma elipse num outro sentido, fazendo... e esse cilindro? Essa durex que eu tenho aqui, essa fita adesiva, ela tem uma lateral. Isso daqui mostra um sentido do giro. Olha, quando eu deixo um maior ou um menor, eu consigo desenhar igual. Você entendeu que quando inclinamos, ela fica cada vez menor por causa da projeção dela. Ela vai inclinando e a elipse fica mais magrinha e o comprimento continua o mesmo. Existe essa relação de proporções e divisões, tipo dividir em 2, em 3, e está tudo amarrado. Proporção é uma comparação de tamanhos. Por exemplo, quando nós temos uma cabeça ou um corpo,
Uma linha, eu defino o tamanho do corpo. Se eu dividir no meio, eu tenho o pubis. Se eu dividir no meio, eu tenho o peitoral. Se eu dividir no meio, eu tenho o joelho. E eu tenho o suficiente para descobrir o tamanho da perna, o tamanho do peitoral. Se eu divido no meio, eu tenho a cabeça, que dá 1/8. E foi dividindo de 2 em 2. Então, daqui eu divido no meio, eu tenho o tórax, o abdômen, o quadril, né? E se você tem essas coisas, você já pode definir onde vai ser a coxa, onde vai ser o ombro. A perna fica entre o ombro e o pubis. E nós já temos toda a proporção do corpo humano para desenharmos um corpo razoavelmente bem. Esta revisão também é importante. Quando você tem consciência que toda a geometria vai ajudar a conseguir resultados melhores, e quando você treinar essas coisas, vai conseguir avançar muito mais, conseguindo chegar a desenhos mais criativos. Estudar técnicas diversas e entender como funciona pode parecer algo complicado, mas essas técnicas tendem a simplificar coisas que são complicadas. Então vamos procurar formas mais simples para acelerar o nosso trabalho e para aprender sem sofrimento. Quando você tem essas ferramentas de proporção de contagem de cabeça, inclinação, você está livre para aplicar de uma forma mais bonita o que você pensa e cria. E quanto mais você estuda referências, menos chance você tem de ter bloqueio criativo. Por isso, estude essas coisas, espante seu bloqueio criativo, volte a ser criança, faça um brainstorm, medite, alterne estímulos, estude sempre, evite distrações, escute música. Mas vamos voltar ao desenho, que é o que interessa agora. Essa elipse ela tem um eixo menor e um eixo maior. Esse eixo menor está bem no centro, corresponde a esse daqui, ó. Ou esse aqui é um pouco menor, esse é um pouco maior, então fazendo uma elipse um pouco mais virada, um círculo um pouco mais virado. Então, com o domínio desse eixo menor, você pode dizer o quanto está virado o objeto que você quer desenhar. A partir dessa ovoide, vamos fazer uma rosa. Então, esse ponto que está aqui em cima, nós vamos fazer uma elipse, que vai ser tipo um polo norte desse ovo virado. Aí, eu coloco mais uma linha, que vai ser o Trópico de Câncer, e mais uma que vai ser o Equador, e ali embaixo eu coloco uma que vai ser o Trópico de Capricórnio. O Polo Sul vai estar escondido. E essas linhas, na verdade, vão ser orientação para fazer as folhas da rosa. Então, eu posso fazer mais linhas para me ajudar. Na internet tem várias técnicas de fazer rosas. E essa que eu estou passando é uma técnica utilizando de volumetria. Nós estamos treinando volumetria desde o início do curso com o uso de proporção e simetria. Esta elipse, que eu chamei de polo norte, nós vamos dividir em 3 partes. E cada parte dessa divisão vai ser uma pétala. Para entender como vou fazer essa divisão, imagine esse círculo que eu estou dividindo em 4 partes. Porém, 4 partes é diferente de 3 partes. 4 é par e 3 é ímpar. E toda vez que o seu polígono for de 4 partes, vai ter uma diagonal que vai de um canto, de um vértice do polígono, passa pelo centro e vai do outro lado até o outro vértice do polígono. E toda vez que ele for ímpar, você vai traçar um diâmetro pelo meio, ele vai sair de um canto, de um vértice do polígono, vai cruzar pelo centro e vai terminar do outro lado, por um dos lados, no meio de um dos lados do polígono. Eu fiz um polígono de 6 partes e você veja que é par. Se é par, ele vai de um lado ao outro. Ímpar é um número que não dá para ser dividido por 2 sem colocar uma decimal. Agora, dê atenção a esse polígono de 6 lados. Se eu eliminasse cada um dos lados, ele ia ficar 3 lados. Por isso, eu posso usar esses ângulos, tirando um dos lados e fazendo um polígono de 3 lados. Assim, ó, eu faço aqui em cima uma reta igual a outra, pulo uma, faço desse lado e aqui tem 3 lados. E 3 lados não dá para ser dividido por 2. Veja, eu faço uma reta diagonal, ele não vai de um canto ao outro. Tente fazer essas experimentações. Divida no meio e tente dividir um dos lados em 5 partes. Olha, é um chutômetro. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você vai mudando até a dimensão ficar igual. Tenta repetir do outro lado. E isto é um treino. Agora você está dividindo um círculo em 10 partes. Você está vendo como é incrível a sua capacidade de divisão? Treina e tenta fazer isso daí. Aí você vai poder dividir a pizza dos amigos. Tipo, tem 7 pessoas. Aí você vai lá e consegue dividir em 7 partes. Veja só, eu vou dividir no meio, encontro o centro. Eu tenho uma parte em cima. Vai ser negativa, então vai ter partes negativas embaixo. Por exemplo, 4 é parte positiva. Aqui nós temos 5. Ih, deu errado. Quero tentar de novo fazer 5. Eu divido. Faço essa parte com cuidado. Eu descubro que eu tenho que aumentar aqui. Agora, tento deixar igual. Olha, já ficou até mais parecido. Pronto, consegui dividir um círculo em 5 partes. A quarta parte de uma pizza
e a quinta parte de uma pizza. Agora tenta fazer de novo. Imagina esse círculo que você vai dividir em 5 partes. Lembra que se você dividir no meio fica 4, então você vai ter que reduzir um pouco dos dois lados. Agora tenta fazer o mesmo tamanho embaixo. Agora tenta fazer esta medida aqui embaixo. E depois você vai conferir o tamanho de todos os lados para ver se está certo. Está certo. Opa, esse ficou maior. E como ficou maior, eu vou reduzir um pouco e depois eu vou conferir novamente. Então, eu reduzo uma lateral, reduzo igual na outra lateral e depois eu faço a conferência de todas as medidas. E se aparentemente estiver parecido, eu vou deixar desse jeito. Mas se quiser conferir com precisão, pega um pedaço de papel, faça a marcação da medida e confira com todos os lados. Ó, esse deu certo, esse aqui deu certo, esse aqui também deu, esse ó, bateu. Vamos ver a última e tchan tchan, dividir em 5 partes iguais. Treina fazer isso até você conseguir. Então você divide por 2 e divide por 3 e o resto dá um jeito, tá? Vamos ver 7. Tá aqui. Vou dividir esse segmento em 7 partes. Se eu dividisse assim, daria 8. Mas é ímpar 7. Então, é 8, ó. Desculpa, eu não fiz o total. 8. Mas não é 8 que eu quero 7. Mas 7 é um número menor, então a divisão vai ficar maior. Você pega uma pizza, divide em 8 pessoas, cada pessoa pega um pedaço menor de pizza. Divide em 7 pessoas, a pessoa fica com um pedaço um pouco maior de pizza, não é verdade? Porque se você tem 7 pessoas para comer comida, eles comem menos que 8 pessoas. Não é lógico? Concorda? Vai, você entendeu? Todo mundo entendeu isso. Se eu pego uma pizza dividida em 8 pessoas, cada pessoa tem um pedaço menor, porque tem mais gente para comer a pizza. E é uma pizza só. Então o que eu faço? Se é 7 pessoas, eu aumento um pouco esse pedaço. Quanto um pouco? Não sei, eu vou chutar. Sou artista. Aí tá. Esse pedaço tem que ser igual a esse pedaço aqui. Tá aí. Ó, esse pedacinho tá igual a esse pedacinho. Tudo isso daqui eu vou apagar. Porque eles não importam mais. Lembra que era 1/8, eu aumentei um pouco? Tá perfeito, né? Eu vou pegar esse tamanho e vou pôr aqui. No olhômetro, porque eu sou bom. Mas se eu não sou, eu meço. Pega uma régua, meça. Pega um pedaço de papel, meça. Daqui até aqui, divida na metade. E divida na metade. Agora eu vou conferir. Vamos lá. Daqui até aqui deu essa medida. Ah, legal. Daqui até aqui deu essa... Oh, de primeira! Tô feliz. Tadá! Vai. Não é fácil. A gente é artista, né? A gente vai no chutômetro e dá certo. Quando é matemática, o pessoal some. E aí tá... Não é? 7 partes. Beleza. Vamos à rosa. Tá aqui. Eu vou dividir isso daqui em 3 partes. Mas eu dividi em 4. Ah, então tá. Eu sei que 3 dá um pedaço maior, então eu coloco um pouquinho para lá e um pouquinho para cá, igual. Pronto. Dividi em 3. Legal? Legal. Dividi em 3 partes. Aqui eu vou ter uma pétala, aqui eu vou ter uma pétala e uma pétala. Tá aí. Beleza? Olha o que eu fiz. Eu fiz assim, ó. Mas eu segui essa divisão. De novo. Aqui está o círculo. Eu dividi em 3 partes. Quer ver, ó? Esse daqui é 1/4. Eu tenho que aumentar um pouco para dar 3. Ah, esse pessoal que não gosta de matemática e geometria. Eu vou desistir de desenho. Chorão. Aumentei um pouquinho. Se eu aumentei um pouquinho aqui, eu vou aumentar um pouquinho aqui também. Agora, eu dividi em 3 partes. Mas diferente daqui, eu fiz a linha para cá. Vamos fazer aquele negócio que eu fiz? Ó, aqui vai ter uma pétala. Aqui vai ter uma outra pétala. E aqui uma outra pétala. Assim. Viu que eu encurvei para cima? Para cima, para cima, para cima. Por isso que aqui eu fiz para cima. Para cima, para cima, para cima. Desse jeito. Vou fazer uma dobrinha aqui, ó, dizendo que está dobrando desse jeito. E aqui eu faço aquela divisão. Tá aí. Alguma dúvida?
Nenhuma? Então tá. Agora, esse aqui, eu vou dividir em 3 partes. Estou fazendo uma bem simples, eu acho que nem existe rosa com 3 pétalas. Isso aqui a gente já viu, tá? A gente já viu um chapéu, já viu na aula passada, isso que eu fiz. Nessa parte eu faço assim, e eu faço assim. Já vou explicar. Ih, quebrou mesmo, não adianta mais. Vou pegar o outro vez. Aqui. Algum aluno deve ter usado. Lembra isso que eu fiz? Ó, deixar do lado para entender o que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui, ó, ficar pertinho, né? Ó, eu fiz assim, elipse, dividi em 3 partes, tá certo? Em cada parte, eu fiz aqui da voltinha assim, tá certo? Só que esse eu abri um pouco mais. Então, se abriu, é nesse momento que eu tenho que pegar uma tesoura, cortar numa parte e mostrar aí o que eu estou fazendo. Só um pouco. Tesoura. Vamos pegar um papel e fazer uma pétala. Aí tá. Vocês têm medo de matemática, mas eu explico de uma forma tão simples, tão clara. Eu deixo tão claro que seria legal se esforçar e assistir. É importante essas coisas. E é esse momento que vocês têm chance de entender o que está acontecendo. Está aqui a pétala. A pétala da rosa. Ela está aqui. Ela está aqui. E ela está aqui. Então, ela está aqui, aqui e aqui. Tá certo? Ó, eu encurvei ela em forma de rosa, tá? Só que aqui ela está começando a abrir. Então, ela começa a fazer isso aqui, ó. Assim. Viram? Ela começa a fazer esse movimento. Olha para ela, olha bem a estrutura dela, né? Se eu coloco assim, a curva está aqui. É agora a chance de você entender a geometria. Por isso não foge, não foge. Está aqui. Ó. Aqui você vê aquela elipse, ó. Né? Aqui você vê assim. Tá vendo? Ó, esta linha faz essa curva. Esta linha faz essa curva. E esse daqui faz assim. Fala sério. Algum de vocês já viu aula de rosa desse jeito? Já viram com técnicas de fazer uma rosa mais ou menos parecida, olhando e coisa tal, mas entendendo cada pétala, cada estrutura, cada volumetria, cada plano, com divisão de 3 e tudo? Nunca. Eu sou primeiro. Então não foge. Presta atenção, vale a pena para você. Ó, esta pétala, se não tivesse as outras pétalas, estaria assim. Parece um copo direito? Parece, porque isso daqui tem tudo, tem todas as flores, tem pétalas assim. Você vê em todas as flores. Tá, e a próxima? Tá aqui a elipse. Eu vou dividir em 3 partes novamente. 3 partes, não, vamos dividir em 5 partes. Porque senão não vai dar certo. Então, ó, eu tenho esse tamanho, eu vou pegar o mesmo tamanho e colocar aqui. Quer dizer, na verdade, estou dividindo em quantas partes der. Já não estou nem aí. Ah, já está complicado demais para minha vida. Para que eu vou pegar esse negócio aqui e dividir em 4 partes? Não, 4 partes, né? 4 partes. E depois aumentar um pouco este. E depois, deixa eu ver como que é. Pego esse tamanho, coloco aqui, aumentando aqui, depois divido no meio. Tô cansado disto. Isso aqui é geometria demais para minha vida. Legal. Então eu vou fazer meu no chutômetro. Pego esse tamanho, coloco aqui. Obrigado, no Diamante 24. Valeu. Tá aqui, ó. Assim não. Quer fazer esse quebradinho? Faz. Pode fazer reto como tá aqui. Pode fazer aquela textura.
Esteja à vontade. Aí tá. Tô achando que ela tá muito baixa. Parece uma língua, né? É porque a língua tem a mesma estrutura. Cadê minha borracha? Perdi minha borracha. Calma, achei. Tava atrás aqui do celular. O celular tava cobrindo meu campo de visão. Vou fazer ela mais alta. Então aqui tá a elipse. Faço aqui na elipse. Aí tá. Lembrando que esse aqui desce assim, ó. Esse daqui, ó, ele tá assim e tá descendo para trás. Então você tem um corpo. Então esse é o corpo, assim. Viu? Eu acho que vou levantar mais um pouco. Então vamos levantar mais um pouco. Ó, vou por sombra, porque esse aqui tá assim, ó. Ele faz sombra, ó. Faz sombra. Luz e sombra. Vou fazer sobre isso, Vitor. Já está marcado no meu cronograma, mas não agora. Vai ser em breve. Primeiro vamos ter que falar sobre animais, temos que falar sobre insetos antes, depois são animais fantásticos, anjos, e depois apresentação de personagem projeto. Aí vai ter de leve, projeção de medida. E depois a gente vai começar a perspectiva, daí a gente vai pegar pesado, porque a gente vai ver projeto de casa, projeto de quarto, tá tudo registrado, e a gente vai falar sobre projeção de medidas. Se preocupa não. Virei. Ó. Não estou entendendo nada do que está acontecendo aqui. Ah, acho que eu estou. Aqui tem uma rosa e aqui tem a outra. Virei. Ó. Somente uma elipse, tá vendo? É uma elipse. Não? Não tá vendo a elipse? Ó. Tá vendo ó, esta parte aqui, ó? Aqui é do preto na borda. É uma elipse. Se eu encaixo aqui, ó. Assim, ó. Ele parece igual. Tá vendo, ó? Ó. Parece um círculo. A ponta. Só a ponta, não a parte de trás. A parte de trás tem essa ponta, esse fuso. Certo? Então... Oh, bati ali novamente, tremi. Tá aí. Sombra. A lateral. Próxima. Ó, curvo. Assim, ó. Curvo. Curvo, vê? Isso daqui. Esta parte é igual a esta parte. Aqui. É muito difícil desenhar rosa. Sim, concordo. Rosa é um elemento complicadíssimo. Esta é igual a esta. Porque vocês estão mexendo com uma pétala que está nesse formato, rotacionando dentro desta oval. Né? Ó, ele rotaciona. Agora sim. Essa pétala está aqui. E o pior é que ela fica quebrada, ela muda de posição, ela fica torta. Então você tem organicidade, não é uma coisa muito uniforme. Tá aqui. Próxima. E última. É essa aqui, ó. Essa elipse. E nessa elipse, ele tá bem assim, ó. Aí vai. Uma. Peguei mais ou menos essa dimensão, aumentei um pouquinho só, tá aí. Duas. E seja o que Deus quiser. Aí, 3, e vamos fazendo. Tá aí. Esse daqui. Aqui, né? Assim. Uma sombra aqui. Tá indo pra lá. Ó, tá vertical se tiver com o celular virado. Virei. Vertical no plano aqui, né? Ele está inclinado no 3D. Esse diálogo, inclinado em 3D, virado aqui. Algumas pessoas já mexem com 3D, entendem o que eu estou falando. Algumas pessoas gostam de física, entendem o que eu estou falando. Mas você é artista,
tem que fazer parte da tua linguagem. Ó, fiz aquelas quebrinhas que eu falei. Virei. Viu? E virei. Acabou. Já está feito. Vamos agora à próxima parte da aula. Sim, a gente viu na primeira aula. Deixa eu mostrar uma coisa. Aqui você tem uma pétala. A pétala, esta pétala, esta pétala. Virou aqui. Virou aqui. 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 Aqui e ali. Isso aqui está dentro de uma elipse que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Divisão fácil. Se divide pelo meio e aqui é recuado. De boa, Moon! Moon! Tudo bem, Suluk? Tudo legal? Aqui, nós vamos falar de árvores agora, né? A gente falou da folha modificada. Folha modificada. Ó. Essa não é uma folha modificada, essa é uma folha só. Mas a discapétala é igual a uma folha modificada. Então, tá aqui, ó. Que a gente já falou disso, como fazer ela, né? E as folhas são diferentes uma da outra. Há diversos tipos de folhas. Então, pode ter diversos tipos de pétalas, concorda comigo? Por isso, vai receber esta influência. Foi o Vitinho que me perguntou, né? Então, ó, mesma coisa, as folhas virando, tá vendo? Só que todas partem de um eixo, são mais fininhas. A gente pode aplicar a mesma técnica. Olha esse daqui. É uma folha fúsica cortada. Aí recebe um outro nome. Que vocês vão no catálogo aqui e procuram ela. Deixa eu ver se tem ela aqui. É chamado de Pinatisecta. Certo? Aí, para fazer o desenho, é igual ao desenho disso daqui. Porque ela parte de um eixo e sobe. Então, todas elas têm a mesma coisa. Combinado? Aí, quando vocês fizerem coisas assim, vai ficar lindo. Por isso que é tão importante. Ó, elipse, divisões, tá vendo as divisões? Mesma coisa. Bom, árvores. Vamos à parte das árvores, tá certo? Fechou isso aqui? Tá, vamos mais. Só quero que vocês vejam bem, tá aqui. Quem quiser printar, print. Printou? Printaram? Faltou meio? Tá legal, vamos lá. Próximo. Vou usar o verso. Aí eu entrego essa folha para um aluno meu. Aluno presencial, é claro. Aí vai. Nós temos aqui uma árvore. Esta árvore é muito grande. Às vezes é maior que você. Às vezes é maior que a tua casa. Às vezes é a altura de um prédio, de uns 5 andares. Às vezes é menor que você. E existem diversos tipos de árvores. E uma é diferente da outra. O tronco é diferente, o galho é diferente, as folhas são diferentes, as raízes são diferentes. A primeira coisa que a gente sabe da árvore é que ele tem um tronco, um caule. Esse aqui eu deixei reto, mas ele podia ser curvo desse jeito. Ele poderia ser grosso aqui e vai afinando assim. Ele poderia ser assim. Poderia ser mais grosso, poderia ser cheio de rugas, poderia ser mais reto. É isso. Wilton Adventures. Aí, Maicon Luan, seja bem-vindo. Bom, esse está aqui. Aí nós temos os galhos que vão sair dela. Mas aí que tem os truques. Aí, tudo bom? Tá tudo bem comigo. Então, ó, os truques. Você olha para uma árvore. Vamos olhar para uma árvore. Deixa eu pegar uma árvore aqui. Deixa eu ver se tem uma foto de uma árvore. Aqui. Tem um desenho de uma árvore.
Olha essa árvore, olha bem para ela. Ela parece complexa, eu nunca vou conseguir desenhar. Aí, como artista, e isto é importante, e é a base da nossa aula, nós temos que entender cada parte por parte de uma forma simplificada. Aí a gente vai juntando e depois sabemos tudo. Por isso que eu falo de círculo, falo de metade, falo de um terço, falo de graus. Porque eu estou construindo vocês para vocês serem cada vez melhores. A ciência nasce da filosofia. Então tá tudo certo. E a filosofia nasce da religião. Então tá tudo bem. Então, nós temos o tamanho da árvore, temos a proporção. Isso daqui, eu também acho fascinante. Lembrou do Spock? 1/3, 2/3, 3/3. E aí temos a forma. E esta é a forma, no 2/3. Aí, aquela árvore está mais parecida com essa daqui. Paralelepípedo. Paralelepípedo é o seguinte. Vocês têm que aprender a fazer isso daqui. Eu já mostrei isso para vocês. Que aqui é menor e aqui é maior. Aí vocês têm que aprender a colocar isso daqui na mesma dimensão para fazer o cubo e tem que treinar isso. Mas se você dobra essa dimensão, aí você tem o paralelepípedo. E pode dobrar mais, até isso tem o paralelepípedo da rua, né? Que você vai fazendo isso aqui paralelo. Esse paralelepípedo é importante para fazer a divisão entre a calçada e o asfalto e evitar que o carro suba na calçada. Por isso, se alguém fizer uma guia rebaixada gigantesca acabando com o paralelepípedo, ele vai estar fazendo algo de uma forma inconstitucional. Então estará fazendo inconstitucionalissimamente. Eu estou dando aula de árvores. Maicon. Então, nós vimos que aquela árvore tem mais ou menos esse formato. É que você falou paralelepípedo agora há pouco. Eu estava aqui, eu ouvi. E é até aqui a árvore, tá? Mas o galho é mais ou menos assim. Ó. Isso é uma simplificação. Eu peguei isso aqui, ó. Peraí, eu acabei de descobrir que a parte final da parte maior do galho vem até a metade, ó. A distância daqui até aqui vem na metade. Isso quer dizer que eu vou ter que... Vou fazer um pouco maior. Fazer isso daqui só até a metade. Esse dedinho esquisito aqui. E eu vou pegar esse daqui e dividir em 3 partes. Porque você, artista, tem que aprender a dividir os objetos em 2 e 3 partes. E aqui você faz aquela forma que você viu. Isso é simplificação. Aí tá. Ó. Até a metade. E tem essa forma aqui. Mas olha só. A árvore está inclinada para cá e a copa está inclinada para cá. A árvore, aqui é o vertical, ó, vertical. Tem uma pequena inclinação aqui. É uma inclinação de 90 graus, 45 graus, 22 graus e meio. Ela tem que voltar à posição original para manter o equilíbrio. Então, essa oval tem que estar assim. É porque o paralelepípedo é como tudo das formas no espaço de forma atômica. O tudo é nada mais nada. Não vou entrar nessa armadilha, Maicon. Eu vou ficar na árvore. Senão a gente vai começar a discorrer sobre física quântica aqui. Pensou que ia me pegar, né, Maicon? Ó, tô de olho. Vamos lá. É porque o paralelepípedo é como tudo das formas no espaço. Da forma atômica, o tudo é nada mais nada. Vamos lá. Pilantra. Bom, eu analiso esta árvore. Oh, caiu meu lápis. Só um pouquinho. O outro lápis, não esse que está na minha mão. É assim que cabem as pontas. Eu analiso esta árvore, descubro que ele está inclinado para cá 22,5 graus, mas ela vai encurvando. E daqui tem um galho, e outro galho, e outro galho, e outro galho. E os ângulos dele é aproximadamente isso daqui. Este é o ângulo aproximado.
Aqui está o truque. Existe um ângulo padrão que tende a se repetir na árvore. E uma forma padrão. A forma dele é mais ou menos curva assim, virando para cá. Nada é uma verdade, é verdade, tudo mais é verdade, também nada, isso é a verdade. Ó, tô caindo na tua armadilha, eu vou parar de ler o que você escreve. Porque eu gosto desses assuntos aí da armadilha. Aqui tem um ângulo, e o ângulo é aproximadamente esse daqui. Aqui está o ângulo. Não, é um pouquinho maior. Esse é o ângulo. Isso é legal. Ó, esse é um ângulo. Quantos graus tem isso aqui? Se quiser saber, esse é o ângulo. Eu pego isso aqui e divido, ó. Dividi 90 graus em 3 partes. Então, ele tem 30 graus. Perfeito. 30 graus. Tá. Mas tem uma coisa que é recorte de papel. Não, assim. Fazer 90 graus aqui, dividir em 3 partes, eu tenho 30 graus aqui. Tá aqui o nosso ângulo. Vou cortar o nosso ângulo, tá? Tá aí? Lembrando que tudo isso é aproximado. Apesar que está relativamente correto isso daqui, porque eu desenho bem, mas vamos aqui. Tá ali. Vou colocar sombra nele para vocês verem em contraste com o fundo. Tá vendo, né? Quando eu inclino o papel, este ângulo aqui diminui. Até ele ficar bem fininho. Mas ele não deixou de ser 30 graus. Quando eu inclino assim, ele tem um maior ângulo. Quando inclina para o outro lado, esse ângulo vai diminuindo até ficar 0 graus. Isso significa que eu posso pôr um galho saindo desta parte, fazendo um ângulo menor, ó. Tá menor. Não é que esteja menor, ele está a 30 graus, mas ele está indo para frente. E como ele está indo para frente, olha só. Aqui bateu nessa borda. Aqui bateu na borda também, mas na frente. Porque é assim, ó. Ele inclina para lá, inclina para cá e inclina para frente. Desse jeito. Inclina para trás e diminui de tamanho. Bacana? Aí. Tudo que o Michael escrever agora, eu vou ler no pensamento, não em voz alta. Ele não vai me enganar novamente. Ó, esse está indo para trás. Vê, ó, o ângulo é menor. E está indo para trás. Esse eu faço indo para trás. Tá vendo? Ó, eu fiz um ângulo mais ou menos parecido. Aqui, ó, eu vou fazer um ângulo. Aqui, ó, é igual esse ângulo. Vindo para cá. E agora eu divido aqui. E eu nunca passo dessa língua minha. Confere? É isto? Aí. Só nota, para você não se sentir chateado. Eu tô lendo você, tá? Michael, tô lendo tudo. E aí tá. De novo. Mesmo ângulo, ou um pouco menor. Mesmo ângulo e um pouco... Ah, que bom. Ó, mesmo ângulo, 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 mesmo ângulo para cá. Um ângulo aqui, ó, vou colocar indo bem para frente isso daqui, ó. Vai ficar mais aberto. Peraí, você falou que nunca diminuiria. Só que tem a questão da perspectiva. Aqui tem 30 graus. 30 graus. Certinho. O ângulo de 30 graus. Vamos vendo, né? Ângulo de 30 graus. Mas quando eu viro aqui, ó, esse ângulo vai aumentando. Ó, ele aumentou mais ainda. Percebe, ó? Ele aumentou bastante o ângulo. A ponto de eu dizer que esse ângulo não está mais 30 graus, ele está maior. Quanto? Eu vou descobrir. Só um pouco. Vou pegar uma ferramenta aqui. Peguei. Esse canto tem 90 graus. Se eu pegar esse canto e colocar aqui, eu descubro que o ângulo está 90 graus. Não está, ó? Fique focado por Está o mesmo ângulo que esse daqui. Eu sei, Maicon. No começo, mas bem no começo, eu fui com bem calma falando de graus. Eu vou repetir porque você chegou tarde. Você tem um círculo. E esse círculo tem 360 graus. Eu expliquei porque tinha 360 graus, mas isto vai lá atrás do meu vídeo, dá uma olhada na internet. Se eu dividir no metade, você pega a calculadora, 360 dividido por 2, porque você é artista, tem que aprender a dividir por 3 e por 2, o resto dá um jeito. Deu 180 graus. Perfeito. Se eu dividir por 2, ó, dividi esse aqui por 2, tá? E esse é por 2. Deu 90 graus.
Se eu dividir por 3, porque você, artista, tem que saber dividir por 2 e por 3, deu 30 graus. Tá vendo? Ó? 30 mais 30 dá 60. Então, 60 é maior que 30 e 90 é maior que 30. Se eu dividir por 3, cada partezinha aqui, ó, dá 10 graus. Então, aqui dá 10, aqui dá 20. Se eu dividir isso aqui por 5, cada palitinho desse, bem pequenininho que eu fiz, dá 1 grau. Entendeu? Então, ó, 360 graus é você girar em volta do teu corpo completamente. Tá claro? Ah, beleza. O Maicon falou, você caiu na minha armadilha. Zoeira! Realmente eu estava confuso, mas estou entendendo. Beleza. Então, ó, esse ângulo aqui é um ângulo desse círculo. É esse ângulo aqui, ó. Não, desculpa. É aquele também. E esse, é esse ângulo. Por isso que eu falei 30 graus. Porque daqui até aqui tem 30 graus. Aqui tem 30. Aqui tem 30. 30 mais 30 mais 30 dá 90. E é isso que eu estava falando. Tá certo? Olha como ficou. Bacana? Vamos dar uma olhada nessas coisas? Aqui no livro. Ó. Nós temos diversos tipos de divisões. E tem um ângulo aqui. Esse ângulo dá uns 45 graus. Todos os galhos vão dar 45 graus, dando mais ou menos esse aspecto. Algumas caem por causa do peso, tipo o chorão. O chorão é um tipo de árvore, tá? Vê, ó, é mais graus. Tipo, vai de 90 para cima, ó. O ângulo é enorme. Lembra que 90 é ângulo reto. Isso aqui é 90. Tá vendo que ele tá maior e vai encurvando para baixo? Mas ele tá dentro de um formato. Ele nunca passa desse formato. Esse tá 90, ó, certinho. É mais ou menos certinho. Ele encurva um pouco por causa do peso. Tá vendo, ó? Tá aí. Ó esse daqui. Karina, todo desenho não precisa ser feito assim. Mas se pensar assim, todo desenho fica melhor. Eu moro em Curitiba. Curitiba não, Londrina. Eu sou de Curitiba. Quando se pensa em forma, todo desenho fica melhor. Quer ver, ó? Uma Araucária angustifólio, que é típica aqui dessa região aqui do Paraná. Mas tem em São Paulo também. Uou! Tem aula comigo, Maicon? Aí. Eu dou aula aqui no centro, em 2 lugares. Papel de papel e K2. Aí está. Esta era grandona, né? A araucária é enorme. Aí quando você vê o formato dela lá da copa, é mais ou menos assim. Aí você vai poder tocar no livro. Eu levo na sala. Você vai poder folhear enquanto você está estudando. Minha aula é uns R$140, 140 pila, ó, é baratinho, né? Baratinho. Aí, você tem uma aula por semana, 4 aulas por mês. Na verdade, às vezes o mês tem 5 aulas, às vezes o mês tem 3, né? Aí tá. Mas a gente conta por número de aulas, né? É 4 aulas a gente conta. Então, ó, aqui vai ter um galho. Só que não é assim o galho. O galho é muito mais ângulo. É alguma coisa assim, ó. 35 minutos. Assim. Tá vendo, ó? Esse ângulo, 90 graus. Então ele faz esta volta. Ele aumenta um pouco. Aí ele tenta endireitar e subir. Caraca, massa, mas moro longe, que só de Londrina. Eu pensei que você falou, tô morando em Londrina. Eu li isso, Maicon. Aqui eu li, aqui. Tô morando em Londrina. Agora você está falando que mora a 2.000 quilômetros de Londrina? Tô confuso. Ah, então tá. Vou fazer isso aqui. Entendi. Agora entendi. Escreveu errado. Ó, veio pra cá. Veio pra cá. Veio pra lá. Eu vou fazendo. Não pode passar dessa elipse, né? Ó, ali. Não pode passar dessa elipse. Não pode. Fazer uma anômala, tá aí. Aí, na ponta de cada uma dessas, eu faço isso aqui. Esse saiu, é anômalo. Igual na rosa, tem uma anomalias. Eu vou fazendo. Ih, vai esconder. Pronto, escondeu. De cada desse círculo, eu vou fazer radiais.
Radiais, vem de raio, assim. Desculpa, sou analfabeto, berreto, não sou ereto, pois tenho escoliose muito facetada. É sério? Ou é só um poema aí, é brincadeira? Bom dia, Daniel H, tudo bem? Ah, é, ok, ufa. Bom dia, estrela, 5 pontas. Tudo bem, Daniel? Tá tudo bem comigo, com você? Ó, funcionou. Vamos ver outra. Eu vou deixar um tronco bem grosso. Assim. Até essa parte. Pego isso daqui e coloco 2,5 vezes de altura. Que traço é esse? É Araucária angustifolium. Aí depois, eu vou fazer esse formato. Assim, ó. É o formato dessa árvore aqui. Aí, é traço de esboço. É sketch, se for isso que você perguntou. Oh, valeu! Engajamento é tudo de bom. Me compartilha. Ó, esse daqui. Eu vou fazer um galho. Vamos ver como eu vou fazer. Eu tô pensando agora. Acho que eu vou fazer esse aqui indo com uma ponta assim. Pronto. E agora esse galho, vamos dizer que é bem flexível, pouco quebradiço. Vem até aqui. Acho que me peguei. Assim. Desse jeito. Não posso passar disso daqui. Fazer folículos aqui, em cada ramo. Várias folhinhas, como se fosse uma folha composta. Ó. Próxima. Eu vou puxar. Ele vai se encurvar com o vento. Bem compridona. Quase a altura desse daqui. Sim, é para treino. É para ver árvores, que é o assunto de hoje. Que pena. É uma aula gratuita, se morar aqui, né? A primeira aula sempre é gratuita. Aí a pessoa vê que gostou ou não, daí cai fora. Eu não gostei, o cara é ruim, hein? Falar mal para todo mundo. Bom, vamos lá, tá aqui. Maldade, né? Agora eu vou fazer meio circular. Não, é sobre árvores mesmo. É aula de árvores. Comecei com rosa. 40 minutos. Aí. Eu esqueci de desligar o Pomodoro aqui. Tudo bem. Aí eu sei que estou 5 horas me mexendo. Porque quando comecei a aula já estava trabalhando umas 3 horas e meia. Aí tá. O exercício de soltar a mão foi a aula número 1. A aula número 0. Tá gravado lá no YouTube. Deixei redondo, tá? Aqui é o eixo. E agora, a aula de volumetria de esferas. Assim. Meio oval, acho que meio oval fica mais bonito, né? Pronto. Meio oval, assim. Igual um guarda-chuva. Deixa eu apagar aqui, porque deixar meio oval, que é a elipse. Cada parte disso daqui eu faço isso aqui, ó. Assim. Eu vou fazendo. Vamos acelerar. Porque eu tô com pressa. Meio curvado assim. Próxima. Tá ali. Eu vou fazer no lugar de separar ele paralelepípedo que você falou, né? Tá aqui. Ponta, ponta. Vou deixar a base. Eu vou dividir em 4 partes. 4. E aqui que vai ser a base. Fazer elipse. E agora, eu podia deixar reto, mas eu vou fazer um pouquinho mais curva, assim. Acho que uma curva mais assim. Acho que o formato fica mais bonito.
Aí eu vou usar o método da araucária. É por isso que antigamente é realismo fantástico, é o meu estilo Maicon. Esse aqui agora. Fazer a mesma coisa que esse galho aqui. Mas eu não saio disso aqui. E é por isso que a araucária angustifolia é confundido com pinheiro. Por isso que é chamado de pinheiro do Paraná, mas não é um pinheiro, é uma araucária. Porque no desenvolvimento dela tem essa parte aqui. Eu faço concept art. Aí eu vou fazer um monte de tubinhos, que é uma planta primária da era da pré-história, antes daí da era dos dinossauros, né? Sabe que vai demorar fazer isso? Acho que eu vou fazer assim. Eu pego, faço isso aqui e pinto assim, é mais rápido. Ih, é mais rápido, né? Olha só. É mais rápido. Vou fazer um menor, que tá indo pra frente. Ó, pra fora. Tô fazendo assim, ó, tá? Porque é mais rápido. Claro que se forem caprichar, vocês já têm essa dinâmica, olhem bem o modelo e fazem. Eu tô fazendo sem modelo, tô mostrando aqui, ó. E vai fazendo. A gente apaga a linha de contorno, que é importante, e tá aí. Aí, cada árvore, cada estudo que vocês fizerem, vai ter um tipo diferente. E vocês têm que ver qual é o tipo de galhos, como eles se dividem, e qual é a forma. Ó, esse com um monte de bolinhas e vai crescendo. Ó, 4 bolinhas, 3, uma bolinha, 2. Aí vocês têm as árvores de forma diferente. Isso é bem importante, muito importante. Sobre o realismo fantástico, concept art, todas as coisas que a gente vê é para fazer coisas assim, para fazer coisas muito mais legais. Olha assim, estão vendo o cenário? Não é bonito? Isso que é um realismo fantástico. Vocês vão para o fantástico. Para isto, para criar coisas com biscuit. Olha que lindo. É uma maquiagem com um arvoredo criado com arame. Quem fez isso sabe formas. Para a indústria do videogame fazer essas pedras. É importante, né? Aí a gente vai ver planta baixa, projeção de medidas, como foi falado. Olha só. O estudo de árvores de agora e aplicação na arquitetura. Aí nós vamos ver insetos. Aí nós vamos ver animais para criar animais fantásticos. A gente vê dinossauros, a gente vê em forma de cartoon, o cachorro. Depois a gente vê os animais reais, a gente extrapola. Isso aqui, ó. Aí, ó. Não, quadriláteros é importante, né? A perspectiva, ó, as plantas, formado animais. Isso é realismo fantástico. Alguns comentários nessa live foram filtrados para proteger a experiência da comunidade. Aí, se Michael, você escreveu alguma coisa, não apareceu, só apareceu para você, não apareceu para a gente. Porque de alguma forma você escreveu alguma palavra que foi censurado pelo TikTok. Acontece às vezes. Ó, dinossauro, sereias. Aí nós temos o nosso caro colega H.R. Giger, alienígenas. Então, você leva o mundo do fantástico para o mundo real e faz uma história convincente. Por isso, a gente vai estudar motos, para fazer robôs. E toda a nossa aula é baseada nisto. Todas as nossas aulas, tudo que a gente está estudando, a aquarela a gente vai rever, olha só que legal, as árvores em aquarela. Vamos ver outros artistas. Vamos ver desenho decorativo, design, gestalt. Vamos ver biscuit, roteiro, animação, computadores, quais comprar, como comprar, mesa digitalizadora para quem quer fazer arte digital. Vamos fazer uns trabalhos digitais, vamos ver Blender, GIMP. Esse aqui é Godot, programação de jogos. E deu 1h30. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam. Continue me acompanhando quem quer pegar e evoluir mais na arte. E até amanhã, às 19h30, quando nós vamos falar sobre cenários urbanos, quer dizer, e paisagens. Mano, que conhecimento! Vou ganhar uma mesa digitalizadora em breve. Ah, pesquisa, tá? Isso é bem importante.
pesquisa sobre mesa digitalizadora, Michael. Pergunte para mim também antes de comprar ou ganhar. É importante, tipo, se você vai mexer com a mesa digitalizadora no teu celular, e seu celular não for iPad, é importante, porque no iPad não funciona, compre da Uion, tá certo? Tem esses detalhes. Não compra da Wacom. E assim vai. Ou da Xpen. Dá uma olhada se ele funciona no Android. Fui! Até mais.